Olá pessoal, aqui é o pastor Edmilson Oliveira da igreja Getsemane em São José dos Campos, São Paulo. Então, dando prosseguimento ao nosso estudo Planos de Deus, aliás, Linha do Tempo, Planos de Deus, hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, sobre o arrebatamento da igreja. Primeiramente, eu quero dizer que o arrebatamento da igreja é uma promessa de Jesus. Ele fez essa promessa em João, capítulo de número 14, versículo de número 3, diz assim a Bíblia Sagrada, João, Evangelho 14, 3. E se eu for, Jesus dizendo, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus é ali reunido com seus discípulos, que somos nós hoje, a igreja, ele traz uma promessa, ele faz uma promessa. Eu virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus vem, leva a sua igreja, leva o seu povo, e nós viveremos, o povo de Deus, viveremos com Jesus. Essa é a síntese desse versículo bíblico. Então, virei outra vez. É a promessa do arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo descreve em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18, ele descreve como será o arrebatamento da igreja. Essa palavra arrebatamento, no grego, ela dá uma ideia de tirar com força. Então diz o apóstolo Paulo, nesse texto aqui, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, Jesus vem com poder e grande glória, com alarido de trombetas, com os anjos e para nos ares celestiais, nas nuvens celestiais. E arrebata, quer dizer, tira com força aqueles que nele creem, os salvos em Cristo Jesus, ou chamada teologicamente de a igreja de Jesus. Então Jesus para nos ares celestiais, ressuscita primeiramente os mortos de Adão até aquele dia, até o arrebatamento da igreja, os salvos em Cristo Jesus, a sua igreja, de Adão até o arrebatamento da igreja. Ressuscita os mortos, primeiramente, dando-lhes um corpo glorificado, e nós que estivermos vivos, o apóstolo Paulo descreve, seremos transformados também nesse corpo glorificado, e juntos, tanto os mortos ressuscitados e os vivos transformados num corpo glorificado, encontraremos com o Senhor nos ares. Este é o arrebatamento da igreja. Aí cabe uma pergunta: por que tirar com força? A resposta está em Apocalipse 12, do versículo 7 ao 17. Haverá uma batalha no céu. O Satanás, com seus demônios, tentará impedir esse arrebatamento, porque Deus está tirando da terra um povo. Esse povo viverá eternamente com Jesus, com Deus. Satanás não terá mais ingerência nele, ele está perdendo um povo para Deus. E diz o Apocalipse que haverá uma batalha no céu, mas Miguel com seus anjos derrotará Satanás com seus demônios. E Satanás será precipitado na terra. E sabendo que tem pouco tempo, a narrativa diz assim, ele fará coisas terríveis aqui na terra, que é o período da grande tribulação. Satanás será precipitado na terra. Porque, segundo o apóstolo Paulo, a Bíblia Sagrada, que é inspirada por Deus, a palavra de Deus, Efésios 6, o Satanás está nos ares celestiais também. Mas ele será derrotado ali e será precipitado na terra. Diz o Apocalipse, que nesse texto que eu já mencionei, essa referência bíblica, que ele será precipitado na terra. E, sabendo que tem pouco tempo, que são 7 anos,
a grande tribulação, ele vai fazer tudo para fazer aquilo que ele sabe, que é matar, roubar e destruir. Jesus disse, João capítulo 10, parte A do versículo, ou a primeira parte do versículo. Tá bom. A primeira coisa que nós devemos analisar agora, tem muitos aí que dizem que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. São os pré-tribulacionistas, que sou eu e muitos outros, a maioria. E eu vou explicar aqui, já comecei a explicar, você que entende um pouco de Bíblia já notou que é no princípio da grande tribulação, que é antes da grande tribulação que Jesus virá buscar o seu povo. Mas nós vamos continuar explicando. Então vamos lá. Tem um grupo de teólogos, de estudiosos, de entendidos da Bíblia, que acham que será o antes da grande tribulação. São os chamados pré-tribulacionistas, que eu já disse, eu e uma grande maioria dos crentes, de estudiosos, podemos dizer assim. Tem os mésios tribulacionistas, que acreditam, que é uma minoria, que acreditam que a igreja será arrebatada na metade da grande tribulação. E tem os pós-tribulacionistas, que são uma minoria ainda menor ainda, podemos dizer assim, que acreditam que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Então eu quero dizer que o certo, vou provar aqui na Bíblia, é que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Sendo assim, tribulacionistas, metade da grande tribulação, estão completamente errados. E os pós-tribulacionistas também estão completamente errados. Vou provar aqui na Bíblia. Já comecei a provar falando que o Satanás será precipitado e lançado aqui na terra. Já é um ponto dizendo que a igreja será arrebatada no início, segundo Apocalipse 12, 7 e 17. Vamos prosseguir aqui no estudo e eu vou provar para vocês isso aí. Tá bom. No Apocalipse, conforme eu disse aqui no estudo anterior, no vídeo anterior, linha do tempo, planos de Deus, que Jesus divide o Apocalipse. Apocalipse 4 é o arrebatamento da igreja. João vê a igreja no céu. Apocalipse 5 ao 19 é o período da grande tribulação. Olha só. Então, capítulo 1 de Apocalipse, João vê o Cristo glorificado. Apocalipse 2 e 3, João vê a igreja de Jesus. E no 4, João vê a igreja no céu. Aí Jesus, lá em Apocalipse 1,19, ele fala, anota aí, escreve aí, João, as coisas que vão acontecer depois dessas. Depois dessa o quê? Depois da igreja. Que é o quê? A grande tribulação. Então é o segundo item que prova que primeiro segundo versículo, que prova que Jesus primeiro vai tirar a sua igreja, arrebatar a sua igreja aqui e nos levar para o céu, e assim começa a grande tribulação. Outro versículo interessantíssimo, claro, está lá em Daniel 9, 26 e 27. Daniel busca o Senhor e Deus revela para ele que, no capítulo 9, que ele buscando acerca do seu país, da sua pátria, do seu povo, acerca de Israel, e Deus revela através do anjo Gabriel que tem 70 semanas para o povo de Israel, para a nação de Israel. São as famosas 70 semanas de Daniel. Do Egito para reconstruir Jerusalém até Cristo ser tirado, são 69 semanas, faltando uma semana de anos. Isso é semana de anos, tá bom? Então, falta uma semana de anos. Quando Israel, os judeus, rejeita Cristo, Jesus como Salvador, no julgamento de Pôncio Pilatos, acabou ali, parou a contagem de tempo para Israel, 69 semanas. E começa o quê? A contagem de tempo da igreja.
para a contagem de tempo para Israel e começa o período da igreja. Na hora que a igreja, no momento que a igreja for tirada, volta a contar o tempo para Israel, que é a última semana de anos. A grande tribulação terá 7 anos, que é a última semana de anos para Israel. Então tirou o Messias, Israel rejeita Jesus no julgamento de Pôncio Pilatos, começa o período da igreja. A igreja é tirada, volta a contar o tempo para Israel. Por isso que Israel é o relógio de Deus. Além dessas semanas de Daniel, tem ali Mateus 24, que é a figueira que eu não vou narrar agora, que eu estou falando da grande tribulação e não Israel, o relógio de Deus. Tá bom? Outro detalhe aqui, então, saiu a igreja, volta a contagem de tempo para Israel. Outro lance aqui, Jesus prometeu em Mateus 14, do 16 ao 18. Eu vou para o Pai, mas rogarei ao Pai que vos envie outro Consolador, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Então Jesus está falando para os discípulos, eu vou para o Pai. Eu vou voltar para o lugar de onde eu vim. Eu vou sentar à direita de Deus Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Vou rogar ao Pai que vos envie outro Consolador. Então, olha a promessa de Jesus, nós, a igreja, os crentes em Jesus, os salvos em Cristo, não ficaremos órfãos. E diz o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 ao 12, que tem que é o Espírito Santo, que impede a operação, a manifestação do iníquo, que é o nome do anticristo. Então, o Espírito Santo, segundo a Bíblia Sagrada, esse versículo que eu citei aí, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo impede a manifestação do iníquo, que é o anticristo, até que o Espírito Santo seja tirado. Então, não vamos ficar órfãos, porque o Espírito Santo estará conosco. O Espírito Santo tira a igreja e sai junto com a igreja. Nos leva a encontrar Jesus nos ares celestiais. A noiva de Cristo, que é a igreja, encontra com Jesus, que é uma figura de linguagem, o casamento, viramos esposa de Jesus, o Espírito Santo nos apresenta Jesus. O Espírito Santo sai de cena. Quem entra em cena é o iníquo, o anticristo, que é o governo do anticristo na terra, que será de 7 anos, está lá em Apocalipse, do capítulo 5 ao 19. As bestas do Apocalipse, capítulo 13. A besta que subiu do mar, que é o anticristo. A besta que subiu da terra, que é o falso profeta. Então, o Espírito Santo tem que sair. Para o Espírito Santo sair, a igreja tem que sair. Por isso que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Continuando aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo de número 10. Paulo falando acerca da vinda de Jesus, acerca da vinda, o contexto é a vinda de Jesus, para nós, para o seu povo. Ele fala nesse versículo que Deus não nos destinou para a ira futura, porque aí um dos nomes da grande tribulação, que nós podemos dizer, para que haverá essa grande tribulação? É para manifestar a ira de Deus para as nações que viraram as costas para Deus, para esse povo de hoje que não querem Deus. Eles querem prostituição, bebedeira, botequim, bar, droga, não querem Deus. Então é a ira de Deus, um tratamento de Deus para com essas pessoas. E o apóstolo Paulo, o contexto desse versículo fala, repito, é do arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor para buscar o seu povo. E Deus não nos destinou para a ira futura. Glória a Deus. Então Deus nos tirará aqui da terra, ocorrerá o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Mais um versículo, mais outro versículo. Jesus disse, esse é o mais forte que tem, é o mais contundente. Mateus 24, 36. Disse Jesus que ninguém sabe a hora e o dia que ele virá buscar a sua igreja. Nem ele, quando ele disse, agora hoje ele sabe que ele já está na condição de Deus lá. Ele está sentado à direita de Deus Pai. E nem os anjos.
só o Pai que está no céu que sabe o dia. Então ninguém sabe. Vamos analisar. Se a grande tribulação começa, né? Diz os meso-tribulacionistas, que é na metade da grande tribulação que a igreja será arrebatada. Ou o pós-tribulacionista, será depois do arrebatamento da igreja. Se manifesta o anticristo. E é só nós contarmos 3 anos e meio. Olha, o anticristo manifestou hoje. Um exemplo, tá? Manifestou hoje. É só contar 3 anos e meio. Ocorrerá o arrebatamento da igreja. Então nós vamos saber a hora e o dia. Eu sou a favor, uma pessoa diz, um crente, eu sou a favor, eu acredito que será depois da grande tribulação. Então, a grande tribulação será 7 anos. Está lá no Apocalipse. Então manifestou o anticristo. Começou a grande tribulação na terra. É só contar 7 anos. Então eu estou sabendo o dia que Jesus virá. E o Senhor Jesus disse que ninguém sabe a hora que ele virá. Outro versículo interessantíssimo. Jesus diz também, Mateus 24:43, eu voltarei ou virei como um ladrão. O ladrão vem de surpresa. Não é verdade? Ele não avisa que vai assaltar. Jesus ainda explica isso aí. Apóstolo Pedro explica. O ladrão não avisa que vai assaltar a casa. E Jesus também virá como um ladrão. Ele vai vir numa hora inesperada. Agora, se ele vem na metade da grande tribulação, eu sei que hora que ele vem, o dia. Se ele vem no final da grande tribulação, eu sei a hora que ele vem. Então, Jesus vem antes, o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe cada um de vocês. Receba Cristo como seu Salvador e será feito filho de Deus. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.